Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Hoje nosso podcast é com a Sabrina Bogiani. Sabrina, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais uma comunidade que eu aprendi tanto e aprendo muito. Que bom. Sabrina, então já começa se apresentando para a galera, fala um pouquinho sobre o seu produto, sobre o seu nicho, compartilha aí um pouquinho. Tá. Ano passado, eu trabalho faz 5 anos como coach, né? Trabalho dentro do corporativo e eu sempre tive uma demanda muito grande na parte de coach financeiro. Então, toda hora alguém me procurava querendo fazer a parte de finanças, organização de finanças, e eu fui percebendo que ali existia uma demanda muito grande e que, de certa forma, eu tinha o conhecimento para estar contribuindo. O ano passado, eu tomei a decisão de contribuir com empreendedores nessa área financeira. Então, eu percebi que grande parte dos empreendedores não tinham fluxo de caixa, não sabiam organizar suas finanças, misturavam a questão de prolabore com faturamento, e aí o negócio não rende, não flui, quebra, e não sabiam vender, e tudo isso começou a me dar um insight de falar assim, nossa, tem uma demanda muito grande, tem um grupo de pessoas que não sabem o que eu sei, né? E aí foi quando eu criei o primeiro produto. Então eu criei, né, um produto gravado, onde eu ensinava o passo a passo para organizar suas finanças. Gerou um e-book e aí vim para o mundo digital ainda meio envergonhada, sem ter muita clareza de como fazer live, isso e aquilo. Acontece que eu comecei a vender muito para as pessoas próximas, que quando descobriram que esse produto existia, não, olha, eu estou empreendendo, olha, eu não consigo fazer fluxo de caixa, eu não sei organizar uma planilha. E aí esse produto foi nascendo, até que eu vi um patrocinado do Pedro. E aí eu entendi que aquilo podia ser mais do que só um produto. Eu podia realmente estar ajudando aí, principalmente hoje eu foco em empreendedoras, né? A minha comunidade é para mulheres empreendedoras. E aí agora tenho recebido alguns homens falando assim, não, mas como assim? Quem sabe, qualquer hora a gente amplia. Mas começou assim, começou com um produto para que as mulheres organizassem a sua vida financeira, separassem, né, principalmente o financeiro do negócio, da vida pessoal delas. E hoje o produto está aí há 3 meses no mercado, a comunidade, e ela foi um estouro logo de começo. Acredito que era uma dor mesmo. Mas isso é uma dor. Eu tô me formando em administração e a gente estuda muito essa questão e a gente sabe que a maior parte das empresas hoje em dia quebram por falta de gestão, por falta de saber como gerir o que acontece dentro da empresa mesmo, administrar o setor financeiro, né? Essa questão do prolabore, ter sempre uma renda para a empresa, para futuros, caixas futuros, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, a gente teve uma pandemia 2 anos atrás que pegou um monte de empresas, né, desprevenidas. Até aquelas que já tinham organização, precisaram segurar ali as pontas para conseguir passar. Exatamente. E foi nesse período que a demanda começou, porque foi assim, antigamente, quem me procurava para aprender sobre isso? Ou uma pessoa extremamente endividada, que ela já estava assim, sendo sufocada pelas dívidas, então ela falava, meu último recurso é aprender sobre como sair das dívidas. Era isso que as pessoas procuravam, sair das dívidas. Depois, quando a gente teve a pandemia em 2020, mudou o cenário, porque as empresas elas não estavam endividadas, mas elas começaram a ter medo de ficar.
E ali, né, com o conhecimento, claro que eu também me desenvolvi, eu tenho mais 2 negócios, então a comunidade hoje ela é um dos meus negócios. Eu tenho mais 2 negócios onde eu empreendo como qualquer outra pessoa, entende? Então eu vivenciei também isso nos meus negócios. E aí o que eu percebi? Que se a pessoa não começasse a aprender gestão, liderança, se ela não aprendesse a parte processual de vendas, né? Porque não é só sobre faturamento. É todo um processo que precisa acontecer para que o seu faturamento seja linear, para que você tenha um prolabore. Então eu falo que é muito mais do que planilha, entende? O que a gente faz hoje dentro da comunidade, e por isso, quando eu vi a propaganda do Pedro, né, me chamou tanta atenção, porque o que me travava para pôr isso como um produto digital? Como que eu vou ensinar tantas vertentes para uma pessoa num único lançamento, num único produto? Eu não conseguia ver como fazer isso para as empreendedoras. Faça um lançamento, lança um produto gravado, se vira aí. Entende? Isso para mim não era natural. Quando eu entendi, através da Revolução da Recorrência, que eu podia criar um produto, teriam as aulas gravadas, então a base, o passo a passo tá ali gravado, né? E toda semana tem um encontro comigo ou com uma tutora que tira dúvidas, que auxilia, que agrega, que faz, né, a pessoa destravar. Eu acredito que o mais importante é o destravar. As pessoas travam quando o assunto é finanças. As pessoas travam quando o assunto é criar um processo de vendas para que o seu faturamento aconteça, para que a sua gestão aconteça, para que a sua empresa cresça. Entende? Que uma coisa vai puxando a outra. Puxa a outra. E na pandemia, os clientes que me procuravam, era isso que eles precisavam. Eles precisavam criar um fundo de caixa, eles precisavam ter o que a gente chama de budget, né? Que é um orçamento. O pior cenário aconteceu, o que eu faço? Porque era o pior cenário, né? Acho que nem no pior cenário a gente imaginou um cenário tão ruim. Mas era muito isso que acontecia. E aí, dali foi surgindo uma demanda. Hoje a gente tem 68% em média dos brasileiros de forma endividadas, né? E o mais impressionante, quando eu fui ver isso como mercado de trabalho mesmo, é que as pessoas endividadas não necessariamente estão desempregadas. E aqui eu criei um outro diferencial dentro da comunidade, que eu não entrego só a parte de finanças, só a parte de gestão. Eu entrego a parte de inteligência emocional e comportamento. Porque se a pessoa não mudar a forma como ela lida com os sentimentos, como ela lida com o empreendedorismo, como ela lida com as emoções, vai interferir no negócio dela. Com certeza. É verdade, com certeza. Você identificou todas as necessidades para esses profissionais, para essas pessoas, né? Que no fundo fui eu, entende? Você replicou o que você gostaria que acontecesse com você. Isso, eu falo, a minha comunidade, eu chamo elas de panteras. E o que eu falo para as panteras, né? O que separa a conta bancária delas hoje, do negócio delas, da minha conta bancária? O tempo. Porque elas vão ter o mesmo aprendizado que eu tive, eu entrego para elas hoje. Há 6 anos atrás, quando eu comecei a empreender, eu não sabia nem para onde eu ia. Eu não sabia nem o que eu fazia. Eu lembro que no meu primeiro dia como empreendedora, eu sentei no meu suposto escritório dentro da minha casa e falei assim, tá, qual é a primeira atividade que eu tenho que fazer? Depois de 15 anos trabalhando, né, eu cheguei a diretora numa empresa, então eu trabalhei 15 anos para os outros. E quando você é funcionário, você sabe o que você tem que fazer porque alguém te manda fazer. E quando você começa a empreender, você só sabe que você tem um sonho. Você só sabe que você quer viver daquele sonho, entende? Só que você não tem a mínima ideia como é que você faz aquele sonho acontecer. E a faculdade não te ensina isso. Entende?
Eu fiz Direito e fiz Ciências Contábeis. Então, assim, eu tenho 2 faculdades, uma de 5 anos e uma de 4 anos. E nenhum dos 2 órgãos me ensinaram qual era a primeira atividade que eu tinha que fazer para realmente começar a empreender e realmente começar a ter dinheiro e muito menos gerir esse dinheiro, entende? Então, quando eu olhei para o mercado, eu vi essa oportunidade. Eu vi a oportunidade não só de pegar empreendedores que estavam ali passando pelo movimento da pandemia, que sentiram muito porque eles não tinham essa organização financeira, então eles não estavam preparados. Eu tenho algumas empreendedoras na comunidade que perderam o caixa inteiro, entende? Porque o negócio fechou 100%. E aí a gente teve que redesenhar o negócio, refazer o negócio. E outro grande desafio para mim, que a comunidade, né, esse modelo de trabalho que o Pedro ensina veio, é porque eu não conseguia mais escalar a minha hora. Então eu tinha muita vontade de ajudar muito empreendedor, mas eu não tinha mais hora na agenda. Em 2020, né, que foi o ano da pandemia, eu cheguei a atender 8 pessoas por dia. Caraca! Ué! Então você calcula mais de 40 horas semanais, né? Sim. De consultoria, de mentoria. Como diz o outro, ganhei muito dinheiro? Ganhei, mas eu não ganhei vida. Aí você vai falar assim, mas na pandemia a gente não podia sair, não podia fazer nada. Sim, só que a gente sabia que uma hora ia ter a vacina e que uma hora a gente ia poder voltar à vida normal, entendeu? E era essa preocupação que eu tinha. Como que eu continuo fazendo esse dinheiro? Porque, de verdade, quanto mais dinheiro você faz, mais gostoso mais fica. você quer. Né? Mais dinheiro você quer fazer. E só que sem trabalhar naquela forma. Né? Então, hoje, quando eu abro uma sala, os nossos encontros são às quartas-feiras, e eu tenho ali 30, 40 empreendedoras simultâneas, isso é sensacional. Muito bom mesmo. É sensacional mesmo. Você está alcançando o que você queria fazer, alcançar mais pessoas. Mas voltando um pouquinho aí para trás, me conta aí como é que você conheceu o Pedro e o método do Revolução. Então, eu brinco, eu falo muito isso para as panteras, né? Que quando você sabe o que quer, o universo, ele também faz a parte dele, entende? Então, eu tinha criado um grupo no WhatsApp com essas panteras, com essas empreendedoras que queriam fazer mentoria comigo, mas assim, uma mentoria individual comigo era R$18 mil. Então, era um valor ali salgado, né, para grande parte dessas empreendedoras. E aí eu comecei a contribuir, eu falei, então vamos criar um grupo de WhatsApp. Esse grupo bateu ali as 257 pessoas e toda semana eu dava um exercício, né? Então toda semana eu trazia um exercício de coaching, um exercício de finanças, um exercício de empreendedorismo para que elas fossem organizando. E ali nascia uma vontade, entende? Eu queria abraçar todas elas, mas como eu te falei, era inviável na minha agenda. E aí eu tô sentada um dia no salão de cabeleireiro e aparece um patrocinado do Pedro falando sobre viver de recorrência. E a palavra recorrência era algo que fazia sentido no escalar, entende? Então eu estava buscando como escalar o meu conhecimento para eu acessar mais pessoas num ticket mais barato e que eu tivesse um valor ali garantido todos os meses. E apareceu. Aí eu cliquei, caí com a Amanda, né, Amanda Vargas, e tinha ali a ideia de fazer um diagnóstico. E a hora que eu passei para a Amanda falou assim, nossa, mas toda empreendedora, e aí a Amanda já comprou a ideia também, entendeu? E eu tava para sair de férias, então assim, não era algo que... Era algo que eu queria, mas não era algo que eu tava pronta para fazer. Por isso que eu falo que foi o universo. E aí a Amanda falou assim, não, então faz assim, já entra na Revolução,
já vai assistindo as primeiras aulas, no avião mesmo, sabe? Ela teve muita empatia ali com o meu momento. E eu falei, é verdade. E foi. E eu baixei, de verdade, no Sparkle, né? Porque ele dá para baixar do Hotmart. Eu baixei as primeiras aulas e eu fui no avião assistindo. E quando eu cheguei em Orlando, eu já tava com a ideia montada. Eu falei, cara, eu pego essas mulheres desse grupo, eu já jogo tudo ali no modelo que o Pedro ensina. E aí, quando eu cheguei lá, eu já mandei pra minha assistente. Eu falei, olha, acho que eu já sei como é que a gente vai criar. E foi assim que eu conheci o Pedro. E foi assim que eu comecei o movimento de férias. Entende? Marquei um aulão, porque tem uma aula lá no Revolução da Recorrência, né, sobre vendas, que eles ensinam você a colocar todo mundo dentro de uma aula para converter. Sim, webinar. Eu sou uma pessoa que, assim, eu assisto o curso e eu faço o que o mentor do curso manda, porque eu não vou ficar inventando moda, entende? Sim. E aí eu fiz exatamente aquilo. Eu voltava dessas férias no dia 27 de maio, eu marquei pro dia 4 de junho. E eu também sou daquela que eu marco e me comprometo, porque daí eu não fujo. Porque o ser humano, e eu sou ser humano, a gente procrastina mesmo. É verdade. Né? A gente tem medo, a gente acaba travando, a gente tem... Então, o que eu aprendi sobre comportamento humano? Coloca uma data e comunica. E vai. Porque daí a vergonha de não fazer, ela é maior que a vergonha de fazer. Entendeu como é que eu uso o meu raciocínio? E aí, foi isso que eu fiz. Marquei, dia 4 de junho, fiz esse aulão, levantando basicamente as dores ali das empreendedoras e abri o carrinho. E a gente teve ali uma grata surpresa de, logo na primeira leva, a gente teve 21, né? O que fez bater os 21K. Porque logo ali na primeira leva já tiveram as 21 primeiras panteras, né? E aí agora tô estruturando um negócio, porque é um negócio. Agora eu tenho que criar conteúdo nas redes sociais, eu tenho que estar trazendo panteras, né, o tempo inteiro. Essa parte eu ainda tô patinando, vamos dizer assim, entende? Então mês passado a gente conseguiu mais 16, aí o outro já foram 9, então tô criando uma estrutura comercial agora. Bom, mas vamos concordar. Primeiro que parabéns, você é literalmente uma fazedora. A pessoa tá de férias fazendo acontecer no Brasil. Sensacional. É isso aí, já chegou fazendo aula com a galera. Mas assim, essa é a recorrência, entendeu? É ir crescendo a sua equipe. E assim, o seu grupo, né? A sua comunidade. E assim, vamos analisar, né? Que você só tá conseguindo aquilo que você queria, como você falou no início. Aumentando a sua comunidade de panteras. Muito legal, cara. E sabe o que tá sendo mais legal? Eu tô percebendo dentro das panteras um grupo de empreendedoras que quer escalar e não sabe como. Eu falei que daqui a pouco eu vou chamar o Pedro para virar meu parceiro dentro da minha comunidade e ensinar minhas panteras o mesmo movimento. Por enquanto, eu tô passando pra Amanda, entende? Eu pego e falo, essa pantera, ela tem uma ideia sensacional que dá para virar recorrência. E aí a gente indica, né? Para que a pessoa... legal. Porque o que fez muito sentido, né? É o que eu falei para você. Existem 2 momentos do empreendedor. O momento que ele não sabe empreender e o momento que ele aprendeu a empreender, mas ele chega no limite do negócio dele. Principalmente quem é prestador de serviço. Principalmente quem vende conhecimento. A pessoa que vende conhecimento, a gente chega num teto chamado agenda. Ele é o gargalo do nosso negócio. É isso aí. Entende? E eu atingi esse gargalo a primeira vez em 2018. Ali eu procurei, né, ainda fora do mundo digital, eu procurei um mentor e o mentor falou assim, você tem que ir para treinamento. Então eu saí daquele processo de coaching individual, do 1 a 1, e fui para treinamento.
Só que no treinamento, o que que acontece? As pessoas, elas não absorvem tudo. Imagina o seguinte, a pessoa ficar 2 dias com você, 24 horas, ouvindo um monte de coisa, um monte de ferramenta. Na segunda-feira, quando ela volta para a vida normal, ela não implanta nem metade do que ela aprendeu. Porque como diz um mentor meu, a vida acontece. E aí, na segunda-feira, os negócios já estão acontecendo, né? Alguém fica doente e a pessoa não conseguia fazer. Então, ali, naquele primeiro movimento de escala, não funcionou. Para mim, não funcionou. Pro que eu queria entregar, entende? E aí, com esse movimento da pandemia, o que que eu fiz? Enchi a agenda de novo. Lotei a agenda de novo. Por quê? Porque também não podia sair de casa, não podia fazer nada. Então, tá bom. Só que eu tinha essa clareza que a pandemia ia acabar e eu ia precisar escalar de novo. E de verdade, assim, quando eu olho que hoje eu preciso preparar uma aula por semana, eu preciso entregar 1h30 por semana, e eu abraço e eu consigo alavancar 40, 50 negócios, é sensacional. É sensacional. Muito bom, muito bom. É sensacional mesmo. A gente tem aqui essa questão de levar a mensagem mais longe, e isso é muito forte na gente. Então, quando a gente vê isso espelhado no nosso cliente, assim, pessoas que a gente está contribuindo para fazer isso, é muito lindo, é lindo demais. E assim, você já falou o que o Revolução da Confiança já fez no seu negócio, que a gente já entendeu, né? Você já conseguiu escalar uma isso, revolução saiu. mesmo. Foi literalmente uma revolução no seu negócio. A gente pode, assim, confirmar isso aí já tá certo. Mas como é que isso refletiu na sua vida? Olha, essa parte, talvez poucos vão me entender. Porque eu comecei a ter mais horas. E aí começou a me bater um sabotador de parecer que eu não tô trabalhando. Sendo bem sincera. Porque assim, ó, como que funciona hoje, né? Domingo mesmo eu tava olhando a minha agenda e é surreal pra mim hoje eu ter um dia para criação de conteúdo, né? Pra montar todo o conteúdo. Eu ter o dia ali que eu entrego uma live, agora tô indo pro YouTube, porque também acredito que tem muita gente que precisa dessa mensagem e como eu te falei, né? Os homens estão querendo agora e a comunidade é para mulheres e tá sobrando tempo. Entende? Então eu tô conseguindo estudar mais, eu tô conseguindo... Por exemplo, hoje a gente marcou o podcast, o que eu te pedi? Eu quero ir buscar meus filhos na escola. Você entende? Eu não tinha tempo de fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, esse horário 6, 6h30 é o horário que todo mundo queria sessão, é o horário que todo mundo quer fazer, entende? E hoje, qual é o dia que eu não posso? A quarta-feira, que é o dia da entrega da comunidade. Os outros 4 dias da semana eu posso ir buscar meus filhos na escola. Então, nesse momento, ele me deu mais tempo, me deu liberdade geográfica, porque tem muita coisa que eu faço para a comunidade hoje que eu não preciso fazer do escritório, entende? Então, quando eu estou preparando as aulas, o que eu preciso do escritório? Quando eu vou gravar. Então, a hora que eu vou gravar os módulos, né? Hoje a comunidade já tem mais ou menos uns 8 módulos gravados que vão liberando aos poucos, até porque senão fica muito conteúdo. Mas quando eu vou gravar os módulos, eu preciso estar no ambiente, com som, né, todo organizado. Mas todo o restante da comunidade eu não preciso do ambiente. Então, tem dia que eu posso sentar na praia, tem dia que eu posso sentar na piscina. Então, isso também é algo novo para mim, tá? É a qualidade de vida. Eu acho que é isso que a comunidade está me trazendo, né? Esse modelo de negócio está me trazendo. Muito bom. Isso é muito bom. A gente recebe muito essa questão do... Cara, hoje eu posso buscar meu filho na escola. E assim, né, eu gosto muito de uma frase que fala, né, que aves da mesma plumagem voam juntas. A gente tava falando, eu ainda não vim pra
para a mentoria do Pedro, mas irei logo. E quando o Pedro tá falando dos filhos, tá falando, né, a esposa dele fala sobre não delegar a educação, casa muito comigo. Então, também é sobre isso. E eu vejo dentro do Panteras o mesmo movimento, né? As Panteras que entram não é uma comunidade para toda empreendedora. É uma comunidade para empreendedoras que têm os mesmos valores. Entende? Tanto é que logo que eu criei a comunidade, a primeira coisa que eu criei são os valores da comunidade. Entende? E isso vai fortalecendo muito a comunidade, porque um dos nossos valores é contribuição. Então, quando uma Pantera coloca lá, travei nisso, não é a Sabrina só que precisa ir lá destravar aquela Pantera. Qualquer Pantera vai até lá. Né? Esses dias elas estavam com dificuldade com o link da bio do Instagram delas para fazer venda. Uma das Panteras que faz Instagram foi lá contribuir. Então, esse valor é muito forte dentro da comunidade. E foi outra coisa que me conectou com vocês. Porque quando o Pedro fala de Jesus, quando o Pedro, de forma sem religião, né? Jesus de uma forma espiritualizada. Quando fala de família, de não delegar a criação dos filhos, tudo isso foi casando com quem eu sou. Entende? Então é muito aquela coisa do livro Tribos mesmo, né? Você vai criando sua tribo. É a conexão, né? Criou uma conexão. Isso é muito forte. Muito legal. E Sabrina, com quantas pessoas está a sua comunidade hoje? É a comunidade das Panteras? Chama Comunidade Panthers e eu chamo elas de Panteras. Sabe por que do nome? Comunidade Panthers. Quer saber? Conta. Tá. Porque eu travava porque eu não arranjava um nome de jeito nenhum. E aí, um dia, eu conversando com a minha mãe, a minha mãe falou assim, mas filha, desde que você nasceu, você é uma pantera. E eu falei assim, como assim? Aí a minha mãe falou assim, o seu nome, Sabrina, veio do seriado americano dos anos 70, 80, As Panteras. E a líder das Panteras chamava-se Sabrina. Era Sabrina. E foi dali que a minha mãe puxou meu nome. E eu, né, como estudo comportamento humano, coach e tal, estudo muito a questão dos arquétipos. Quando eu li o que era o arquétipo da Pantera Negra, eu falei, é isso. É Pantera. Sabe, é aquela coisa que casa, que Casou. Tudo flui. Né? Pantera é espiritualidade, é empoderamento, é dinheiro, é força, é fazer acontecer, entende? E o lema das Panteras é que Panteras tomam decisão. Porque uma das coisas que mais matam os negócios hoje é o empreendedor ficar em cima do muro. O empreendedor, ele tem medo, ele quer, ele não quer, ele quer ficar rico, mas ele não faz, ele quer vender, mas ele não vende, ele quer prospectar, mas não prospecta. Não, Pantera toma decisão, entende? Então foi daí que saiu Panteras. Amei! Sua mãe veio na hora certa pra falar. Sabrina! É o universo. Você sabe de onde que veio o seu nome? Muito bom. É o universo. Comunidade Panthers. Mas aí me conta, quantas pessoas hoje tem na sua comunidade? Atualmente? A gente está completando 3 meses de comunidade, a gente está com 48. 3 meses? 3 meses. 48. Se Deus quiser, esse mês aí, a gente vai aí bater 50. É a nossa meta. Uhul! Vambora, bora pra cima. Mas agora eu quero saber, como é que é pra você estar no lugar de mentora? Como é que é para você receber todo o retorno, feedback, ver a sua comunidade crescendo, ver as suas clientes crescendo? Como é que é para você ver as suas panteras evoluindo? Parece, ainda bem que a pantera é um mamífero, né? Porque parece que eles são meus gatinhos mesmo, entende? Então, eu tava falando que as panteras que estão há 3 meses, né, que entraram, elas já estão tendo resultados. Então, tem pantera ali que já pediu as contas e já mudou de emprego e já tá começando no paralelo o negócio dela. Porque é isso, a comunidade não é só para quem já está empreendendo, mas é também para quem quer empreender e tá faltando aquela coragem, tá travando, não tá conseguindo. E assim, o papel de mentora, ele é de muita responsabilidade.
Eu acho que esse é um ponto importante, né? Para você bancar um projeto desse, não é o que a gente estava falando, não é só sobre dinheiro. É sobre se importar com a vida das pessoas. Porque aquele valor que a pessoa está pagando para mim na comunidade, às vezes é o único dinheiro que ela tem. Entende? E você precisa honrar esse dinheiro. Então, quando eu vou acompanhando, eu abro caixa, elas têm uma comunidade fechada, né? A gente criou um Instagram fechado também. Eu abro caixa de perguntas, eu quero saber o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Eu vou acompanhando, eu vejo onde elas travam, entende? É uma delícia comemorar as vitórias. E é uma delícia, ontem mesmo eu recebi, né? Eu postei um negócio sobre a segunda-feira e sobre estar exausta na segunda-feira, brincando, né? Num Mercúrio retrógrado e tal. E várias colocaram, eu tô desanimada, hoje já é dia 20, eu ainda não bati a meta. Aquele momento ali não é pra eu ser um bobo da corte e falar pra elas, imagina, levanta aí, vamos embora, não sei o quê. Porque empreender não é tão simples. É uma carreira. E a energia oscila. E tem mês que é bom, e tem mês que é ruim. Então, o meu papel como mentora é destravá-las. Não é fazer elas acreditar que é Alice no País das Maravilhas. Entende? Uhum. É falar assim, tá, e por que tá ruim? Quantas pessoas você falou? Como que tá o seu processo de vendas esse mês? Aí daqui a pouco uma delas escrever assim, nossa, é sobre isso, eu tô olhando pro copo vazio, eu não tô olhando... Essa a gente chama de bola preta, tá? Toda vez que dá um insight, que vira a chave, a gente põe uma bola preta. É essa bola preta, entende? Então, o papel de mentora, pra mim, é muita responsabilidade. É você entender que você tá trabalhando com o sonho do outro. É você entender que você tá trabalhando com, às vezes até com, o ganha-pão da maioria, entende? Uhum. Então, o papel de mentor, eu acho que mais do que mentora, tá? Eu me sinto uma líder de manada mesmo. Por isso que o Panteras foi um nome que, casou. Porque é muito isso, assim, se o meu mindset não acompanhar, eu derrubo a comunidade inteira. Você entende? Que trabalhar com recorrência, pra mim, tá? É você ter essa clareza. Que você vai ser a pessoa que vai estar carregando aquele time. É você se desenvolver cada vez mais como líder, porque você tá puxando uma tribo, você tá puxando um grupo de pessoas. E por isso que eu falo que eu me identifiquei tanto com a história de Jesus. Porque pra mim, ele é o maior líder que existiu. Entende? E nem todos os dias foram bons. E nem todas as passagens dele foram fáceis. E isso é uma coisa também que me travou muito pra ir pra internet. Sabe? Aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro vendendo que tudo é simples, que tudo é fácil. E desvalorizando o desenvolvimento humano. Entende? Então eu tento trazer como mentora muito isso para as panteras. O seu dinheiro cresce na medida que você cresce. O seu negócio se desenvolve na medida que você se desenvolve. E eu acredito que esse é um papel muita responsabilidade, sendo bem sincera como eu me sinto. É uma evolução, né? A gente, eu também já falei muito sobre essa questão de algumas pessoas acham que vai chegar na internet e é tudo fácil. Não, não é. E a gente mesmo fala isso, não é fácil. Agora você tem que se comprometer com o que você está disposto, a que você quer, seu objetivo, sua meta, né? E fazer acontecer. Porque também não adianta chegar aqui, foi aquilo que você falou. Eu não sou a pessoa que vai sentar e estudar e só. Não, eu vou estudar e vou botar em prática. E é o que a gente sempre fala aqui, tem que colocar em prática. Quando eu recebi, né, o envelope pra gente ir abrindo, né? E dá uma vontade de abrir os outros, né? Mas eu tenho o valor de coerência. Se eu não atingir o faturamento, eu abrirei só naquele momento. Mas assim,
o primeiro ali, né, que eu pude já receber, que é o de fazedor, é muito isso, né? A gente precisa tirar a criança, eu falo para as panteras que é assim, ó, o que separa o idealizador do fazedor, o sonhador, né? O sonhador é a criança. A criança, ela sonha, mas ela não tem a mínima ideia como é que ela faz o sonho acontecer. O adulto, ele já tem essa ideia, ele sabe fazer, entende? E empreender é para adultos. Empreender não é para criança. Por quê? Porque criança ganha dinheiro. Adulto faz dinheiro. Então, é uma ruptura da sua infância. Entende? O que eu gosto? O que eu trago para as panteras? A gente tem que ter a hora de deixar nossa criança interior aparecer, que é a hora que a gente sonha, a hora que a gente imagina o cliente recebendo, a hora que, né, o atendimento. Eu sou viciadíssima em Disney, e não Disney só Mickey, mas no empreendedorismo Disney, né? Sou estudiosa deles. E na hora de fazer, eu tenho que pôr o adulto para fazer. Então, assim, não é só o que eu gosto de fazer, é o que eu preciso fazer. E eu acredito que no digital é muito sobre isso, né? Não é só fazer aquilo que você gosta, é sobre fazer aquilo que precisa. Tem um monte de coisa nos meus negócios que eu não gosto, mas eu preciso. Entende? É isso aí. Exatamente. Adulto faz o que precisa ser feito, né? Adulto faz o que precisa ser feito. E o resultado, ele vem na medida que você vence esse fazer, né? Eu percebo que toda vez que eu faço o que tem que ser feito, o resultado acontece. Sabe aquele cliente que você nem lembrava que você mandou proposta e ele te liga do nada? Sabe aquela... Eu brinco que toda vez que o empreendedor ele vence a barreira do fazer, do nada aparece dinheiro na conta dele. Sabe? Como se fosse uma bolinha de merecimento. Agora, eu também gosto de falar, né? Nem tudo, nem para todo mundo fazer é fácil. Existem perfis comportamentais que realmente o fazer é um grande desafio. E, de repente, quem estiver ouvindo a gente falar assim, cara, eu quero fazer, mas eu tenho realmente dificuldade, o que eu falo para essa pessoa é o seguinte, vai atrás do autoconhecimento, vai atrás de entender o seu perfil, vai atrás da cura. Porque se você for atrás da cura, já é um movimento para o seu negócio. Você entende isso? Muito bom. Mas assim, ó, você tá evoluindo, né? Como você falou, você já abriu algumas cartinhas aí do kit do Revolução. Você bateu 21 mil na sua primeira turma. Mas a gente aqui tem um lugar de mestre da recorrência, que é quando a pessoa alcança 21 mil, mês após mês, após mês, após mês. Você tá nesse caminho. Exatamente. E como é que é tá nesse caminho? Então, o que eu entendi para estar nesse caminho, né? Eu entendi que eu preciso ter um departamento comercial. Então, eu comecei a estruturar agora esse movimento. Então, para que eu me torne realmente uma recorrência, não só 21, né? Mas, de repente, até valores maiores, eu estou fazendo 2 movimentos. Então, o primeiro movimento é realmente de prospecção. Então, como eu vou abrir a boca do meu funil, que não precisa ser só o digital, como eu falei, né? Eu posso fazer parcerias com empresas, eu posso fazer com associações, com os próprios órgãos de classe, que muita gente se forma e não consegue, às vezes, pagar a anuidade daquele órgão de classe, porque não está conseguindo empreender, entende? Ganhar dinheiro com aquilo. E o segundo movimento, as panteras se tornaram afiliadas dos panteras. Então, elas já falariam das panteras naturalmente, né? Quando você está tendo um resultado, é natural que você fale para as pessoas das coisas que você gosta. E elas começaram com esse movimento e a hora que a primeira pantera trouxe uma pantera, quer dizer, eu não fiz nada. Uma pantera trouxe outra pantera. Me acendeu um sininho assim, tipo, prosperidade para todo mundo, vamos pôr elas de afiliada, porque cada pantera que entrar por elas ganham também.
né? E a gente começou esse movimento agora. Então, esse mês, por exemplo, já vieram 4 panteras de afiliadas. Então, as próprias panteras estão vendendo panteras. Que é algo que elas fariam normalmente, quando a entrega é boa, lógico, né? Quando a gente gosta do produto, a gente fala bem dele. Eu queria te fazer uma pergunta, agora que é uma pergunta que eu sempre faço pra galera, pedindo um conselho, né? Aí eu vou fazer uma retrospectiva lá do início, quando a gente conversou. E você comentou sobre o seu desafio quando você teve seu primeiro dia de empreendedora, né? Não sabia como começar. E aí, o que eu faço agora, né? E a barreira do digital. O que você diria para uma pessoa que está com essa mesma objeção hoje? E olhando para onde você chegou, o que você daria de conselho para essa pessoa? Hoje, é o que eu falo para as panteras, qual é a dor ou necessidade que você quer curar? Ou sonho que você quer realizar? A primeira coisa que você precisa, é um conjunto de ações que precisam ser feitas para o seu negócio acontecer. Só que a primeira ação delas, que ninguém me contou naquele dia, tá? Eu tive que descobrir depois, é que o meu negócio teria sucesso se eu tivesse clareza da dor, necessidade ou sonho que eu queria realizar. Então hoje a comunidade das panteras, ela cura uma dor da empreendedora que está patinando, da empreendedora que não consegue ter consistência no negócio. Ela cura uma necessidade de quem não sabe gerir o negócio, de quem não sabe empreender, de quem não sabe cuidar das finanças, entende? Então, quando o seu negócio, ele nasce de uma dor ou necessidade, ele já nasceu vendido. Essa é a primeira coisa. Eu tenho um outro negócio que é uma agência de viagens. Ela nasceu para realizar sonhos. Entende? Então, quando você tem o primeiro passo do seu negócio qual é a dor, necessidade ou sonho que o seu negócio vai realizar para o mundo. Porque quando a gente começa por aquilo que a gente quer servir o mundo, todo o resto do processo vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Você vai conseguir identificar a pessoa com quem você quer falar, que é a persona que as pessoas falam. Você vai conseguir entender a jornada desse cliente dentro da sua empresa. Você vai conseguir entender por que ele compraria de você e não de outra empresa. Por que ele priorizaria, você e não comprar um sapato. Entende? Então, esse é o primeiro passo. Se a pessoa está travada, a pessoa quer muito realizar o sonho dela, porque isso eu vejo também, né? Muita gente começa a empreender por necessidade. E aí olha para si. A minha necessidade é fazer dinheiro. A minha necessidade é sair do corporativo. A minha necessidade é deixar de ser empregado. Isso não vai alavancar o seu negócio. Porque não é a sua necessidade que vai vender. A necessidade que vai vender é da pessoa que você tem que conectar. Você vai ajudar. Então, a primeira dica que eu daria para a pessoa sair, do mundo dos sonhos e se tornar um fazedor é definir isso. É ter clareza. Qual é a dor ou necessidade ou sonho que o negócio dela vai cuidar. Você falou uma coisa muito interessante. Que é a questão do descobrir qual o seu propósito. Você falou assim, qual a dor, né, tudo mais, mas isso é um propósito, né? Vamos resumir, é um propósito. Mas você sabe que no coaching, eu sou uma pessoa que eu vi muita gente perdendo tempo procurando propósito. E aí as pessoas travam porque elas acreditam que o propósito é coisa como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, é uma coisa muito grande. E quando eu destravei, quando eu percebi que o meu propósito estava em servir com a minha maior dor. Sabe por que eu comecei por finanças? Porque eu fui uma endividada.
Era uma dor sua, né? Porque eu passei a maior vergonha do mundo o dia que eu tive que pedir dinheiro emprestado pra minha irmã e ela falou que por me amar ela não ia me emprestar. Às vezes a pessoa ela tá procurando o propósito fora e o propósito tá dentro dela. A maior dor dela é a maior cura dela. Entende? Então, assim, qual é o seu propósito? Essa é a minha opinião, tá? O meu propósito é transformar aquilo que foi muito desafiador pra mim em algo que sirva o mundo. Então, pra mim foi desafiador sair das dívidas. Pra mim foi desafiador aprender a empreender, como eu te falei, no primeiro dia. Eu não sabia o que fazer. E dali nasceu um propósito. Um propósito de ensinar mulheres a sair das dívidas e empreender. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada por compartilhar. Obrigada por dar essa dica aí. Tomara que seja um empurrão para muitos dos nossos ouvintes, né? Que eles consigam identificar isso, não fiquem travados e evoluam. E eu deixo sempre um espaço no final para a pessoa deixar aí seu Instagram, onde a galera pode encontrar a comunidade Panthers. Compartilha aí com a galera. Então, eu tô no Instagram como Sabrina Bogiani, né? Exatamente como vocês vão escrever. Criei agora no YouTube o canal também, Sabrina Bogiani. Como eu falei, a comunidade hoje ela é direcionada para mulheres empreendedoras, independente se elas trabalham com produto, serviço, online, offline, mulheres empreendedoras. E os homens, eu vou seguir contribuindo com aquilo que me couber de conhecimento através do YouTube e através das redes sociais. Todo o meu conteúdo, né, tem o canal do Telegram, todo o meu conteúdo serve para os dois. Mas por algum motivo, o meu chamado, o meu propósito, a minha vontade foi criar uma comunidade de mulheres, né? Tem muita coisa que eu trato dentro da comunidade que eu não trouxe aqui, mas a gente fala de ciclicidade feminina, a gente fala sobre a questão hormonal, a gente fala sobre as fases da vida da mulher e que de repente para o homem podem nem fazer sentido. Mas só uma mulher sabe como tudo isso interfere, né? E as crenças das mulheres também são diferentes, principalmente as mulheres ali da geração de 30, 50 anos, que estão vivendo todo esse boom, entende? Porque assim, as mulheres dessa faixa não tinham internet quando começaram a estudar. E a gente está vivendo toda uma transição de tecnologia, de conhecimento e de alguma forma para o homem é diferente, né? Nem melhor e nem pior, tá? Só é diferente. Isso aí, verdade. Galera, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a comunidade Panthers, chama a Sabrina lá no Instagram, lá segue na ela no Revolução, YouTube. também tô lá na comunidade. Quem tiver no Revolução, quiser falar com a Sabrina, conhecer um pouco mais, chama a Sabrina também. Vai ser um prazer, né, Sabrina, apresentar essa comunidade aí para essa mulherada que quer empreender. Sem dúvida nenhuma. E como eu falei, para os homens também, se eu puder contribuir de alguma forma, só me chamar, que contribuição é um dos nossos valores. Muito bom, Sabrina. Muito, muito obrigada pela sua participação e pelo seu tempo, viu? Foi muito legal conhecer a sua história. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço aí a toda a equipe do Mentalidade Empreendedora. Daqui a pouco tô ali nos Makers. Só dá um tempinho que eu chego lá. Estaremos te aguardando com certeza. Um beijo, Sabrina. Um beijo, tchau, obrigada.